galera, tudo bem? Eu sou a Daisy, sou aqui na E e estou mediando mais um podcast para vocês. E hoje nossas convidadas são super especiais, uma já é da casa lá, e temos a novata Nath, que vou passar a palavra para se apresentar para nós. Eu mesma. Oi, gente, eu sou a Nathalie, eu sou gerente de estratégia aqui do Airlab Influencers. Então, a minha equipe é responsável por toda a parte do planejamento estratégico, definição de linha tática e até o desenvolvimento de conceito criativo para todas as marcas. Além disso, a gente também olha muito para a curadoria e seleção dos perfis, e também a gente dupla com os influenciadores pensando na cocriação de conteúdos criativos e assertivos. Eu trabalho com planejamento já há 10 anos, e com marketing de influência são pelo menos 7, 8 anos já nessa área. Coisa pouca, né? Quase nada. E Lari, fala pra gente, para quem ainda não te conhece, se apresente. Oi, gente, eu sou a Lari, eu sou gerente de Insights e Mídia aqui no Airlab, na Influencers. A minha equipe, diferente da equipe da Nath, é focada em resultados e performance. Então, a gente avalia toda a performance dos influenciadores no decorrer das campanhas. Trabalho com marketing de influência há quase 8 anos, também já tenho um tempinho. Já atuei diretamente para marcas, mas minha vasta experiência é atuando em agências. Em agências também já passei por alguns departamentos, como BI, pesquisa, mídia, curadoria, estratégia, mas meu foco hoje totalmente é em performance e mensuração de resultados. Bacana, depois das apresentações. Nosso episódio de hoje é sobre influenciadores. Então, nossa primeira pergunta. Hoje a gente sabe que existem diversas formas de divisão dos influenciadores, até pela quantidade de seguidores, o tamanho das bases. Como é feita essa divisão na hora da classificação das campanhas? Exato, é de fato feita de acordo com a base de seguidores que esse influenciador possui. Então, hoje no mercado a gente trabalha com os nanos influenciadores, os micros, os perfis inters, que são aqueles perfis intermediários, os macros e os megas influenciadores. E vale reforçar que a gente tem também as celebridades. E as celebridades a gente não categoriza. Por quê? Porque ela pode ser uma pessoa super conhecida fora do ambiente digital, mas no ambiente digital ela pode ser micro, macro ou até um mega influenciador. Você consegue passar médias de números para a gente? Tipo, o que é um nano, o que é um macro, o que é um micro? Claro, um nano influenciador, ele possui de 1.000 a 10.000 seguidores. Já os micros, eles possuem de 10.000 a 50.000 seguidores. Um mega influenciador é aquele perfil, por exemplo, que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E aproveitando que a gente está falando de classificação, eu acho importante reforçar que o meio digital ele é muito dinâmico, ou seja, ele muda muito rápido, né? Então, hoje a gente utiliza essa classificação, mas futuramente ela pode mudar de acordo com a crescente de seguidores. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com marketing de influência lá nos primórdios, a gente falava muito de micro, macro e mega. E aí, de repente, a gente viu a importância desses perfis menores e aí a gente classificou os nanos. Então, veio nano, micro, macro e mega influenciador. E aí, hoje, o mercado viu a necessidade de uma nova classificação, que são esses perfis intermediários. Ou seja, no futuro, muito provavelmente, a gente vai mudar também essa classificação. A gente conversou um pouquinho antes do podcast, né? Trocamos uma ideia, e eu tinha feito uma pergunta que eu vou trazer para esse episódio, sobre o TikTok. Porque no TikTok a gente tem a diferença entre os seguidores e a quantidade de visualizações. Essa classificação se aplica lá dentro também ou não? No TikTok, não. No TikTok, na verdade, o quanto aquele vídeo foi visualizado fala muito mais alto do que a base de seguidores daquele influenciador, daquele criador de conteúdo, né? Hoje, dentro do TikTok, a base não é uma métrica prioritária, não é uma métrica relevante. Até porque existem perfis que possuem vídeos viralizados com alto índice de performance em relação à visualização, mas que possuem uma base de seguidores pequena, inferior. E o TikTok, principalmente, não distribui para a base de seguidores, né? Distribui através da For You. Então, ele mede a aderência, a probabilidade de aderência que aqueles usuários vão ter com aquele conteúdo, o que é muito mais relevante no momento que a gente quer influenciar e transmitir alguma mensagem para aquela audiência, né? Ah, legal. É bom saber, tanto para marcas quanto para influenciadores que estão nos ouvindo, que essa diferenciação existe, né? É uma luz no fim do túnel para quem é um micro, mas tem potencial legal para desenvolver, né? Com certeza, isso a gente sempre traz para as marcas parceiras e a gente sempre leva essa diferença nas nossas propostas comerciais também, porque as marcas já chegam com essa cabeça, não, eu preciso de um macro no TikTok, TikTok não existe isso, e a gente traz essa luz para eles. Ai, que legal. É uma curadoria de pegar no colo mesmo, né? E vamos trocar um pouquinho o clima da conversa e vamos falar da tão temida análise das métricas, gente. O que são as métricas? Como funciona? Quais são as métricas prioritárias no momento de desenvolver a campanha? Elas são escolhidas antes do início da campanha, durante ou após a campanha? É o cliente que traz? Porque as métricas hoje em dia são um assunto em alta,
Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem uma opinião sobre, mas eu queria escutar de vocês, especialistas que veem isso todo dia. As métricas, elas são super importantes, elas fazem parte de toda a trajetória da campanha, desde o início até a conclusão final. Para a definição das métricas prioritárias de cada análise de campanha, depende muito do objetivo inicial do cliente, que pode ser awareness, pode ser reconhecimento, pode ser engajamento, tráfego. Tem clientes que já trazem isso para a gente e tem clientes que não, né? Tem clientes, na verdade, que nós temos que levar qual é o melhor cenário de avaliação naquele momento, de acordo com o que ele quer atingir, com o objetivo inicial, né? E hoje, considerando todas as métricas e também visando muito o que as plataformas entregam para a gente, a visão que a gente tem disponível em cada uma delas, eu acredito que as mais solicitadas e avaliadas é, de fato, o awareness, o quanto a gente consegue atingir quando a gente fala de usuário único, o engajamento, porque a gente quer mensurar o quanto aquela audiência se envolveu, para a gente entender, de fato, se aquelas pessoas são qualificadas para o objetivo que a gente tem inicialmente, e o tráfego, que está muito linkado à conversão, né? No final do dia, todo cliente quer vender, seja seu produto, seu serviço, enfim. Então, eu acredito que hoje essas três são as mais consideradas no marketing de influência como um todo. Falando do engajamento, que engajamento é uma palavra mestre, todo mundo fala de engajamento. Quando a gente troca a questão do engajamento, vocês conseguem dar um pouco mais de visibilidade para isso, para explicar um pouco melhor para a gente o que de fato é esse engajamento que todo mundo fala tanto? O engajamento, ele mensura o índice de envolvimento da audiência com aquele conteúdo, tá? Existem diferentes formas disso ser mensurado, de acordo com, principalmente, com o canal que vai ser publicado, né, com a rede social que vai ser utilizada, mas o significado de engajamento é exatamente esse: o quanto a audiência que de fato teve contato com aquele conteúdo se envolveu de alguma forma, considerando todos os meios de interações disponíveis. Eu posso curtir um conteúdo, eu posso comentar, eu posso salvar, eu posso compartilhar. Então, independente da forma como o usuário interagiu, é considerado no momento de avaliação do engajamento, né? E hoje o engajamento, ele tem potencial de acordo com a classificação, por incrível que pareça, né? Porque os nanos e micros, eles tendem a ter um percentual de engajamento muito maior. E isso diz muito da qualidade e da aderência da base de seguidores que esses influenciadores possuem, diferente de um influenciador que possui uma base muito maior, né? Onde, às vezes, parte daquela base, grande percentual daquela base, não vai ter muita aderência com todos os temas que aquele influenciador vai abordar. Eu acho que esse é um diferencial muito grande, né, em relação aos nanos e micros. Eu acho que uma outra coisa que está muito ligada à taxa de engajamento é a taxa de aderência. Ou seja, o que é isso? Além do seguidor ele engajar naquele conteúdo, ele não vai só comentar, ai, que linda, amei. Ele vai também porque ele é fã daquele influenciador. Mas ele, de fato, vai trazer a percepção dele sobre aquele publi editorial. Ou seja, ele vai comentar sobre a sua marca. E isso é muito importante, isso acontece muito com os nanos e os micros. Eu observo muito no TikTok. Eu puxando a sardinha, né? Porque entre as redes sociais eu já tenho uma certa idade, então eu venho do Orkut, não é mesmo? Mas o TikTok evidenciou muito essa questão de você estar assistindo um conteúdo e aí você só se tocar que aquilo é uma publi no final. Porque ele é tão leve, ele é tão descontraído, tem o toque ali do influenciador que você quer comentar aquele conteúdo até sem nem saber que é referente a uma marca ou um produto, né? E isso está muito linkado ao direcionamento criativo, que é muito importante e fundamental. Hoje a gente frisa muito, né, a importância da liberdade criativa e da cocriação, porque ninguém melhor que os próprios criadores de conteúdo para saberem e entenderem o que a audiência deles querem visualizar, né? Às vezes a gente recebe briefings, direcionamentos por parte do cliente que não são compatíveis com a linha editorial daquele influenciador que vai estar participando da campanha. Então a chance daquele conteúdo não performar mal, é muito grande. Exato, a gente precisa das informações dos do's e don'ts, qual é a mensagem principal que a marca precisa trazer e reforçar dentro daquele publi, mas o importante é dar essa liberdade criativa, onde o influenciador vai saber transmitir aquela mensagem da forma que ele já conversa com a audiência dele. Dessa forma, a gente consegue conectar a audiência de uma forma genuína e que vai refletir muito mais na performance daquele conteúdo. E junto com a aderência, que a Nath comentou que é tão importante e relevante também, tem a questão da retenção, que está muito linkada aos formatos de vídeo que estão em alta hoje, né? Então, quanto mais você conseguir reter aquele usuário, fazer aquele usuário assistir o vídeo por maior percentual de tempo, melhor vai ser a aderência à mensagem, né? Você vai conseguir transmitir a sua mensagem de uma forma completa. Então, esse direcionamento criativo assertivo, muito linkado ao tom de voz do influenciador com o que a audiência quer escutar, está linkado à retenção. A gente transmite a mensagem de uma forma completa.
Eu ia perguntar exatamente isso para vocês. Se quando as marcas procuram para fazer um trabalho de influência, elas já vêm com tudo, o script, tudo, ou se varia, se o cliente vem com uma ideia, ou olha, eu estou precisando dar um gás na minha marca, ou dar um gás nesse produto. Como que funciona essa troca com as marcas hoje? Exato, depende muito. Tem marca que já tem tudo alinhado, já tem o objetivo, o KPI que ela precisa dentro da rede social, já tem até uma ideia assim de influenciadores que ela gosta, que ela acha que seria bacana ativar a mensagem dela, e tem marca que não tem noção nenhuma. Ela fala assim, por exemplo, preciso aumentar minha penetração, mas eu não tenho ideia de como eu faço isso, com qual influenciador eu faço isso, e aí vem muito de nós, do AirLab, trazer essa estratégia para a marca, definir quais vão ser as redes sociais, qual vai ser a mensagem, qual vai ser o formato e qual vai ser o tipo de influenciador que vai ativar aquela mensagem, para ela conseguir chegar nesse objetivo dela. E com relação aos perfis menores, vamos lá, a gente tem os macros, os megas e os artistas, fácil de achar, você vê lá 3 milhões, um número que mal chama atenção, mas e quando são influenciadores menores? Vamos supor que uma marca entre em contato e peça para vocês fazerem uma campanha regional com um determinado número de influenciadores que são menores. Como que é feita essa busca? Como que é feita essa análise nos perfis que são menores, que têm menos visualização por parte de vocês? Isso acontece bastante. Cada dia as marcas estão buscando perfis mais regionalizados, muito porque vai ser mais assertivo, né? Porque já vai estar conectado diretamente com o consumidor dele. Então, hoje, aqui no AirLab, a gente tem uma equipe especializada em fazer a busca e a seleção desses perfis. Então, essa equipe olha muito para a qualidade dos conteúdos que são postados. Então, a gente faz uma análise minuciosa para ver se ele fala bem no vídeo. Se ele não, a gente faz disaster check também para ver se ele não está envolvido em nenhuma polêmica. E, além disso, toda a nossa seleção dos influenciadores é fundamentada em dados. E esses dados a gente obtém através da nossa ferramenta proprietária, que é o AirSearch. Ou seja, no AirSearch eu consigo adicionar filtros. A gente tem mais de 200 filtros disponíveis. Então, eu consigo colocar da onde eu quero aquele influenciador, até onde a audiência dele precisa estar. Ou seja, eu consigo segmentar não só a cidade que o influenciador mora, mas se a audiência dele vai ser relevante de fato naquela cidade. Porque ele pode morar ali, mas a audiência dele é de Minas Gerais, por exemplo, sabe? Então, a gente consegue fazer essa segmentação por faixa etária, gênero. Então, isso facilita muito a nossa busca. A gente tem mais de 400 nichos também cadastrados, onde a gente consegue trazer o interesse da audiência. Então, é bem bacana isso, né? Acho que além da diversidade de filtros e nichos, vale ressaltar também que existem mais de 5 milhões de influenciadores envolvidos na base do AirSearch. É muito. Então, amplia bastante. A chance da gente encontrar o influenciador ideal, de acordo com todas essas premissas, todos esses critérios, é muito grande. É o match perfeito. É a expertise do AirLab, com todas as possibilidades que o Search dá. A gente consegue achar o influenciador ideal para cada objetivo, para cada campanha de cada marca. E uma plataforma muda vidas, né? Porque eu não vou citar... Pode falar. Não, simplifica muito a nossa vida. Porque, juro por Deus, chegam briefings, às vezes, assim, preciso de um influenciador que tenha uma audiência majoritária em Piraporinha de Bom Jesus. Como que eu vou fazer para achar isso no Google? Não, eu tenho a ferramenta, eu consigo segmentar e colocar de acordo com o target dele, de acordo com a região, com a praça estratégica. E além de entender a região, a localização desse influenciador, entender se ele performa efetivamente, Exato, né? porque a gente tem as nossas métricas proprietárias, que é o nosso score. A gente tem também, consegue analisar a taxa de engajamento, se esse perfil ele está numa crescente, ou seja, a gente já consegue levar essa oportunidade para a marca. Olha, esse perfil ele pode ser um rising star, ou seja, uma ótima oportunidade para você se vincular a ele e crescer junto com ele dentro das redes sociais. É uma oportunidade incrível, né? Eu ia citar uma situação que eu já trabalhei para uma rádio grande aqui de São Paulo e a gente tinha muitas operações com influenciadores e não tínhamos plataforma e nem uma agência para fazer o processo, então fazíamos internamente. E era na unha, gente. Quando nós começamos nesse mercado também era na unha, né? Não tinha analytics para fazer mensuração. E a gente jogava no escuro, né? Então a gente não sabe se de fato aquele perfil ia performar para a marca, se ele ia de fato alcançar o KPI dela. Então hoje não, hoje a gente consegue prever tudo isso antes no momento da curadoria. E de forma atualizada, né? Porque muda muito rápido. Todo dia tem alguma coisa nova, todo dia tem alguma mudança, seja em relação a como os dados são captados, seja em relação aos dados que são disponibilizados, né? Porque muitas vezes a gente não tem todos os dados em mãos, por conta das próprias APIs das plataformas. Então, eu acho que a ferramenta, ela possibilita toda essa visão ampla, mas o mais importante, uma visão atualizada, para a gente conseguir trabalhar com o momento atual de cada influenciador. E da rede também, né, gente? Porque
Teve a pandemia, aí estourou live, todo mundo fez live, live era vida, aí passou a pandemia, a live deu uma caída. Aí do nada, live NPC no TikTok virou uma febre, todo mundo... Gente, eu não peguei essa fase, eu perdi dinheiro, eu não peguei. E já estamos rodando publicidades com a gente NPC, já aproveitou essa onda, a gente não tá fazendo a live, mas a gente levou essa oportunidade porque as pessoas engajam muito mais com conteúdos de humor. Então é uma oportunidade da gente brincar com esse assunto também nas redes sociais e vincular as marcas. A gente trouxe um artigo falando exatamente sobre isso. Eu vou ter que mudar o artigo, porque eu coloquei no final do artigo que as lives NPCs abririam uma nova porta de influência. Então, vocês já abriram a porta e já entraram. Incrível. Tem que acompanhar a tendência, né? Não dá para ficar preso num formato que nem quando o Instagram começou, era só foto. Então, a evolução, tanto dos influenciadores quanto das redes, tem que ser acompanhada, porque senão a gente não consegue entregar, né? A quantidade de conteúdos publicados hoje por minuto é muito grande, né? A todo momento a gente está sendo consumido por aquilo. E a gente ressalta muito com os clientes a importância da gente não perder o timing, porque muitas vezes a gente identifica uma trend que está muito em alta, que tem super aderência com o objetivo do cliente, mas por conta de timing a gente não consegue rodar, não consegue colocar no ar, e a gente perde a chance de um conteúdo se tornar viral, né? De ter uma grande potência, com certeza, bate. Mas eu acho que tá como responsabilidade nossa também fazer esse acompanhamento, levar para o cliente essas ideias, porque às vezes o cliente não acompanha a trend, né? Não acompanha de forma ativa as redes sociais. Então a gente leva essas possibilidades também para conseguir potencializar ainda mais os conteúdos que vão ser publicados. Então, puxando essa questão de acompanhar trend, acompanhar o mercado em si, que dicas que vocês têm hoje para as marcas que desejam fazer marketing de influência? O que vocês acham que é importante elas levarem em consideração? Coloquem aqui na mesa dicas do coração para as marcas. Eu acho que o mais importante é a marca ter bem definido o objetivo que ela quer atingir e qual é o reconhecimento no ambiente digital que ela quer ter, qual é a imagem que ela quer transmitir. E isso é desde o início, porque através disso a gente vai conseguir encontrar os influenciadores ideais que vão ter o melhor tom de voz para transmitir aquela mensagem e ser coerente. Como a Ana falou, a gente precisa criar uma conexão real, genuína entre marca, influenciador e audiência. E para isso acontecer, o objetivo, o reconhecimento tem que estar muito bem definido. A gente não pode esquecer que o marketing de influência, nós queremos fomentar uma comunidade, né? Esse é o principal objetivo. E se cria muito essa ideia de que para fomentar uma comunidade precisa ter muitos seguidores. Óbvio que depende do objetivo do cliente, né? A gente sabe que muitas vezes influenciadores com bases maiores vão conseguir performar melhor de acordo com determinado objetivo. Mas isso não quer dizer que influenciadores nanos e micros não vão entregar resultado, muito pelo contrário. Bases menores entregam resultado sim, resultados muito satisfatórios. Exato. Por favor, marcas, não olhem só para a base de seguidores, né? A gente sabe que os micro-influenciadores, eles não vão entregar aquele conteúdo para milhões de pessoas, mas ele vai entregar para um público que é muito fiel. Ou seja, aquele público vai consumir aquele conteúdo na publi e ele vai compartilhar ele dentro de casa, ele vai no rolê com os amigos dele, vai falar sobre aquele publi que ele viu, ele vai compartilhar no ambiente de trabalho. Então, dessa forma, a gente consegue construir essa verdadeira comunidade que a gente até chama de brand lovers, ou seja, aquelas pessoas que amam a marca e advogam por ela dentro e fora das redes sociais. Não deixa de ser um boca a boca, né? Exato, é um marketing boca a boca. Boca a boca atualmente, exatamente, né? É um boca a boca modernizado, né? Isso é muito importante. As marcas, nós estamos reforçando muito isso no mercado, de que nanos e micros possuem um potencial gigante e a gente consegue trazer resultados satisfatórios, efetivos e que mudam, sim, o posicionamento e o reconhecimento das marcas no ambiente digital. Exato, e eles vão ter alcance sim, não vai ser milhões, mas vai ser aquele alcance segmentado que a sua marca precisa para conseguir falar e atingir o seu consumidor. A pergunta que a gente sempre faz é: você prefere alcançar milhões de pessoas que não possuem nenhum tipo de aderência com a sua marca, que não vão te trazer retorno nesse sentido, ou alcançar um número menor de pessoas, mas converter, engajar, ganhar seguidores? Isso é mais uma forma de incentivar a reflexão por parte do cliente, né? Para ele entender, poxa, vale muito mais a pena eu alcançar um número menor de pessoas, mas pessoas qualificadas e que vão estar junto comigo e podem sim se tornar um brand lover da minha marca, né? Ai, concordo super. Eu tinha trazido uma situação no meio do nosso bate-papo anterior sobre a diferença do creator para o influenciador. E eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui também para as marcas, porque às vezes as marcas focam tanto na questão do influenciador que esquecem da questão do creator. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a diferença entre um e outro e a importância de linkar essas duas frentes.
Exato. O influenciador, ele vai influenciar a pessoa, né? Então, ele consegue transmitir a mensagem da marca, mas de uma forma talvez um pouco mais engessada, digamos assim. O creator, não. O creator, ele cria conteúdos, ou seja, ele consegue de uma forma orgânica transformar aquela publi numa publi de milhões, né? Que a gente vê esses comentários nas redes sociais. Então, essa é a diferença. Para o creator, a gente leva um insight, a gente faz reunião internamente para essa cocriação de conteúdos, mas a gente leva um insight e ele já vem com toda uma outra história de como a audiência dele vai gostar de ouvir sobre aquele assunto de determinada É uma marca. troca, né? na hora Exato. da- Então, essa eu acho que é a principal diferença. O creator, ele é, de fato, um criador de conteúdo. Todos nós somos criadores de conteúdo, de alguma forma, né? É verdade. Independente da quantidade de seguidores que a gente tem. E não é que a gente não influencie sendo criador, a gente influencia sim. Seja um colega de trabalho, seja algum familiar, seja um amigo, de alguma forma. Eu e a Nathalie, a gente se influencia O todos tempo os todo, dias, a o gente tempo todo. compra, faz tudo igual. Agora vamos brincar de Marília Gabriela, gente. Vou fazer perguntas para vocês e vocês falam o ponto de vista de vocês, tanto questão profissional quanto a questão do Lego, porque a gente consome os nossos conteúdos no dia a dia, a gente tem as nossas próprias redes sociais, muita gente dentro da é influenciador, mas você também tem aquele olhar profissional sobre aquilo. Então vamos lá, referente a trends. Toda trend serve para toda marca ou não? Não, eu acho importante as marcas estarem atentas às trends e surfar, mas de fato tem que ser uma trend que vá conseguir transmitir a mensagem daquela marca. Ou seja, você não vai conseguir fazer uma NPC se você está falando de uma coisa super séria, entendeu? Então a gente precisa entender qual é a trend do momento e como a gente pode encaixar a marca dentro dela. E o que está muito vinculado é não perder o timing dessa trend, né? Porque se a gente perde o timing, acaba que não faz mais sentido depois para a audiência que vai consumir aquele conteúdo. Já passou, já foi. Eles estão focados em outra trend, em outro momento. Então, isso é muito importante. E tomar cuidado também com o reconhecimento que a marca quer atingir, qual é a imagem que a marca quer passar. Porque muitas vezes alguma trend, ela pode acabar prejudicando a imagem da marca, ao invés de colaborar com ampliando, né, o alcance, enfim, daquele conteúdo. Puxando o gancho de imagem da marca. Hoje em dia a gente vê muitas marcas reclamando que não conseguem alcançar a bendita geração Z. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é a geração Z e como fazer uma boa campanha de marketing de influência para impactar essa galera, essa massa, e como a marca também, na sua comunicação, pode se posicionar de uma maneira para alcançar esse percentual da galera. Exato. A geração Z, ela está muito conectada com conteúdos de propriedade, onde a marca consiga transmitir qual é a sua mensagem, se ela é preocupada com o ambiente socioeconômico, com o nosso meio ambiente. Então, elas se conectam com marcas que estão preocupadas com o nosso futuro. Então, acho que um gancho importante é isso, é a marca conseguir se olhar e falar, será que o meu público realmente é a Gen Z? Se é a Gen Z, eu preciso mostrar o que eu tenho de valor para o mercado, porque aí você vai conseguir se conectar. E além disso, eu acho também que uma coisa que a Gen Z ama é música, é o humor, então a gente pode trazer toda essa propriedade da marca de uma forma leve e descontraída, inserindo nesses conteúdos que vão impactar a Gen Z, que eles gostam de consumir também. É uma geração muito focada em criação, né? Que é muito a questão que a gente falou, a diferença de influenciadores e criadores de conteúdo. É uma geração que possui muitos criadores de conteúdo, né? Eles se sentem criadores. E é uma coisa muito orgânica, muito espontânea. Às vezes você vai num restaurante legal, você grava para compartilhar isso com seus amigos. Você vai numa loja, você faz um provador porque você gostou da coleção que você viu. Você vai no cinema ver o lançamento de um filme, você compartilha o que você achou daquele filme. Então, é uma audiência que, além de consumir conteúdo, ela entrega conteúdo também, né? Exato. Com relação a valores, eu sei que vocês não vão querer falar de valores. Gente, eu tentei arrancar valores delas, mas elas não falam. Vocês podem dar uma prévia pra gente de investimento? Quando a gente fala da marca, o que ela pode esperar? O que ela, em média, do que ela pode investir? Tem muita diferenciação do valor que eu vou pagar para um influenciador médio ou para 3 menores influenciadores, nano influenciadores? Daí tudo depende. Elas sempre falam isso, gente. Olha, Mas depende mesmo. Mas é verdade, porque hoje, né, tem uma visão mais macro de acordo com a base de seguidores, ou seja, a gente sabe que um micro influenciador e um nano, ele é mais acessível e costuma ter um cachê menor, mas tudo depende. Se ele for um perfil de endosso, né, onde ele vai transmitir uma mensagem da marca com mais propriedade, o cachê dele vai ser diferente.
né? Então, depende muito. Não é uma regra, né? A gente não consegue afirmar. Mas eu acho assim, para as marcas que estão começando a apostar no marketing de influência, ainda não querem fazer testes, né, de investimento, uma boa aposta são os micro e nano influenciadores. Que entra na questão do engajamento que a gente falou anteriormente. Além né? de Que tudo, engaja, tem o tem- engajamento. awareness, com certeza. Todas as métricas acabam sendo potencializadas. A mensuração feita quando a gente utiliza influenciadores neste nível de classificação vai muito além dos números brutos. A gente trabalha muito com percentuais, né? O quanto relacionado à base de seguidores a gente consegue impactar. Né? Em números brutos vai ser menor do que um mega influenciador, claro, mas em percentual é muito maior. Então acaba que o resultado final da campanha, da performance daquele perfil é muito mais positiva, né? Dependendo muito do objetivo do cliente. Pensando em números, se eu pego 1% de 1 milhão e 1% de 200 mil, fora a forma como interagem, como comentam, como engajam, tem toda essa questão, né? Então, é um trabalho de muitas mãos até chegar no resultado final antes de soltar a campanha no ar, né? E isso é tudo antes da campanha, né? Exato. Quando a gente fala de engajamento, principalmente, hoje uma média envolvendo nanos e micros é em torno de 10%, que já é uma métrica alta É muito hoje. alta. Para você ter uma ideia, a gente considera um engajamento bom a partir de 2%. Ou seja, é muito alto mesmo. Ah, bacana, é bom saber desses números, gente. Anotem esses números. E vamos caminhar para o final aqui do nosso podcast. Queria saber se vocês têm dicas agora para os influenciadores com relação a como produzir um conteúdo que chame a atenção das marcas e da galera do Lab, por exemplo. Falar um pouquinho sobre como funciona o Lab, para eles entenderem por quê. Do lado de cá, eu vou falar de uma forma bem crua. Quando a gente está fazendo a questão de influência, que eu já tentei, gente, mas não rolou, mas já tentei. Você acredita que a marca está te vendo e tudo mais, mas você não tem uma noção de como é feita essa visualização. O que é levado em consideração? Qual o tipo de produção de conteúdo que, cara, essa pessoa pode falar pela minha marca, ou essa pessoa pode ser trazida para uma campanha? Quais são as dicas que vocês trazem para essas pessoas que querem, de fato, aparecer para as marcas com um conteúdo de qualidade para começar a rentabilizar isso? Eu acho que o primeiro passo é fomentar a comunidade, né? Como nós já mencionamos. Ficar próximo do seu seguidor. Quem é visto não é lembrado, parece clichê, mas nas redes sociais faz todo sentido, né? Você tem que se mostrar presente e o principal, trocar com a sua audiência, ter um canal de conexão aberto, trocar para entender quais são as dores das pessoas que te seguem, o que elas querem ver, quais são as necessidades que elas estão enfrentando neste momento, para você conseguir contribuir de alguma forma, seja compartilhando o seu momento também, o seu lifestyle, ou seja compartilhando dicas, soluções. A audiência ela precisa identificar pontos para se apegar e para realmente considerar você como parte da base que ela segue, né? É um relacionamento, uma conexão muito genuína, um relacionamento muito aberto. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a partir disso, dessas identificações, vem a questão da criação, né? O desenvolvimento criativo, quais são os temas que vão compor a minha linha editorial, quais momentos eu consigo, de fato, compartilhar com a minha audiência ou não. Né? Exato. E uma outra coisa que facilita, que ajuda muito a gente nessa busca, é uma bio bem estruturada. Muito bem lembrado. A gente precisa disso, falar sobre os temas que você aborda dentro do seu perfil, onde você mora, qual a sua idade. Então, quanto mais informação você tiver no seu perfil, na sua bio, mais fica fácil da gente entender também quem é você, de onde você vem, para a gente conseguir encaixar com as marcas. É um mini currículo, né? É um Exato. mini currículo. Nós não somos especialistas em tudo. Os influenciadores também não. Então, isso precisa estar claro. A gente precisa entender, não só com a bio bem estruturada, mas que a bio seja coerente com os conteúdos que nós vamos encontrar no feed desse influenciador. Né? Tudo tem que ter relação. Então, meninas, para finalizar o nosso podcast, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela troca. Espero os próximos episódios. Para você que está nos ouvindo, mande para a gente o que vocês querem ouvir aqui. A gente traz especialistas para falar sobre vários temas. A gente consegue destrinchar muita coisa, porque o mundo de influência é gigante, né? E dinâmico. Não só para o influenciador, mas para a marca, que eu acho que essa é a grande sacada do nosso papo aqui. Que quando a gente fala de influenciador, 90% do mercado pensa no influenciador, mas é a marca que precisa trabalhar com o influenciador, né? Então, nossa ideia é trazer essas dicas para facilitar esse processo. Eu queria agradecer muito, meninas, muito obrigada pela presença, pelas trocas. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito legal, obrigada.